Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar sobre economia global, transnacionais e trabalho. Na aula passada a gente viu sobre globalização e as suas fases. No nosso primeiro slide aqui a gente fala sobre o fluxo de mercadoria, o comércio global desigual. Na atual fase da globalização, tem-se observado um extraordinário crescimento do comércio internacional, com a melhoria, a diminuição dos custos dos transportes, o crescimento populacional e o aumento do rendimento das famílias foram fatores que estimularam o crescimento do comércio internacional. O comércio internacional apresenta desigualdades marcantes. A Europa Ocidental, a América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá e parte da Ásia apresentam os três principais polos da economia mundial. Essas três áreas apresentam grandes capacidades de produção e de consumo. Além disso, possui as barreiras comerciais. As barreiras comerciais impedem a entrada de produtos mais baratos, vindo de países subdesenvolvidos e emergentes. Vamos falar agora sobre as transnacionais. O que são transnacionais? Transnacionais são empresas que possuem filiais em diversos países. Você tem uma empresa em vários países, ela tem suas filiais. A mais poderosa das transnacionais estão situadas nos países desenvolvidos. Essas empresas têm um enorme poder de influenciar a economia global de acordo com seus próprios interesses. As transnacionais são empresas atraídas pelos países subdesenvolvidos, aqueles países mais pobres e emergentes, em razão dos seguintes fatores. O que essas empresas transnacionais, para se instalar em um país, o que elas procuram, o que elas visam? A disponibilidade da matéria-prima, se a matéria-prima é mais barata, a mão de obra é mais barata, e também as leis ambientais que são menos rigorosas. Os incentivos fiscais oferecidos pelos governantes, pelos governos, para poder aquela empresa se instalar naquela localidade, naquele país, não naquela região. Tudo isso conta para que uma empresa transnacional venha se instalar em um país. Aqui nós temos diversas marcas de empresas aqui transnacionais, Coca-Cola, a Nike, McDonald's, Apple e várias outras indústrias aqui transnacionais. Mais uma vez aqui nós temos Sony, Coca-Cola, Nokia, entre outras que a gente conhece. Sociedade de consumo. Tipo de sociedade que se encontra numa avançada etapa de desenvolvimento industrial capitalista e que se caracteriza pelo consumo maciço de bens e serviços disponíveis. Ou seja, a sociedade de consumo, nós consumimos aquilo que nós precisamos, mas muitas vezes a gente consome além do nosso necessário. Sociedade de consumo. Essa imagem aqui mostra, através da fala aqui desses dois personagens, a gente pode ver aqui o consumo desnecessário. Falando sobre a questão do iPhone, a Apple que tem mais funções que o outro, que a gente sabe quando são lançados iPhones no mercado.
sempre, ou qualquer outro aparelho celular, ele sempre vem com uma função, uma tecnologia mais avançada que a outra, e aquele antigo ele vai parar no lixo, como a gente sabe. Mais uma vez, sociedade de consumo, as pessoas compram sem necessidade. Aí que a gente tem uma imagenzinha que diz assim, ó, eu compro, tu compra, ele compra. Mais uma vez, sociedade de consumo, consumo exagerado, nós compramos sem necessidade. Nosso próximo slide aqui fala a fábrica global e a nova divisão internacional do trabalho, que a gente já vai falar um pouquinho sobre a desigualdade social mais à frente. As transnacionais são responsáveis por uma nova forma de produção chamada de fábrica global. Forma descentralizada de produção. Fortalecimento dos fluxos financeiros. Divisão Internacional do Trabalho, o DIT. Os países ricos fornecem produtos industrializados de tecnologia de ponta e os países pobres fornecem o produto primário, ou seja, a matéria-prima, e também a mão de obra mais barata. A DIT contribui para o aumento ainda mais da desigualdade econômica entre os países ricos e os países pobres. Essa imagem que fala sobre o DIT, ou seja, países ricos fornecem a tecnologia de ponta, o conhecimento, e já os países pobres entram só com além da mão de obra, com a matéria-prima para produzir determinados produtos. Os países ricos possuem economias avançadas, vivem em pleno vapor da terceira revolução industrial e estão substituindo sua força de trabalho desqualificada por máquina. Já nos países pobres só tem duas coisas a oferecer: matéria-prima e a mão de obra mais barata. Dois elementos que perdem o valor a cada dia. Nós temos mais uma imagem falando sobre a divisão internacional do trabalho, os países desenvolvidos, desenvolvendo tecnologia de ponta, e os países pobres só perdendo mão de obra mais barata e oferecendo a sua matéria-prima. Mais uma vez, nós temos aqui países ricos versus países pobres. Nessa imagem a gente fala os países pobres cada vez perdendo o seu valor e os países ricos cada vez se desenvolvendo mais ainda. Mais uma vez, a gente consegue aqui observar, através dessa imagem aqui, até um pouco engraçada, quando diz assim, uma menina aqui do lado esquerdo, ela diz assim, meu iPhone está tocando. Realmente ela tem um iPhone, ela está com a bolsa, parece que ela está com o iPhone dentro da bolsa. Já no país pobre, ele diz assim, meu iPhone está tocando, só que o iPhone dele é a barriga dele, é o estômago dele, né? Ou seja, a questão aqui da desigualdade social, especificamente aqui a fome. Isso gera a desigualdade social, que é justamente o desemprego. Nós temos duas formas de desemprego. O desemprego estrutural, só mais uma vez. O que é o desemprego estrutural? É quando a mão de obra humana ela é substituída pela modernização, ou seja, pela mão de obra robótica. E diz aqui, ó, o slide. Substituição da mão de obra humana pela máquina. Ocorre o quê? Ocorre uma redução definitiva dos postos de trabalho em razão da modernização da estrutura produtiva, ou seja, onde teria 10 homens trabalhando em uma indústria, uma máquina ela substitui a mão de obra daquelas 10 pessoas que poderiam estar ali trabalhando dentro daquela indústria. Desemprego conjuntural,
O que é o desemprego conjuntural? O desemprego conjuntural é quando são as demissões de pessoas, quando está, por exemplo, ocorrendo uma crise econômica, as pessoas perdem seu emprego. Isso é o desemprego conjuntural. Vamos ver aqui a definição. Uma crise econômica que força o trabalhador a ser demitido. As demissões são temporárias e os empregos voltam quando a crise é superada. Isso é um exemplo de desemprego conjuntural. Mais uma vez, aqui no slide mostra o desemprego estrutural, que tem uma mãozinha de um robô. Aqui ele, como se ele estivesse expulsando, tirando o homem e ocupando o lugar do homem dentro das indústrias. Nessa próxima imagem mostra o desemprego aqui estrutural. Mais uma vez, a máquina é como se estivesse dando um chute no homem, ou seja, robótica, o robô, tecnologia versus o ser humano dentro de uma indústria. Na próxima imagem aqui fala o desemprego conjuntural. Indústrias fecha vagas, não tem vagas nessa imagem aqui. As pessoas tudo atrás de trabalho não tem, com certeza está ocorrendo alguma crise aqui para que as indústrias demitam os seus trabalhadores. Mais uma vez, desemprego aqui conjuntural, mostrando aqui nessa imagem, quando ele diz assim, esse personagem: querida, onde é que está o meu emprego que estava aqui? Quando ele diz assim, ele está à procura de um emprego. Antes ele tinha e hoje ele não tem. Bom, gente, a nossa aula finaliza por aqui. E muito obrigada.